Feche os teus olhos e vamos falar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Colocamos agora a nossa vida em Tua presença e pedimos agora para que o Senhor venha revelar a Tua palavra ao nosso coração. Pai, um nome que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra, Deus, possa produzir dentro de nós frutos, possa produzir dentro de nós transformação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar dentro de nós o melhor. E que nós venhamos ser impactados pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Que caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus, todo espírito roubador da palavra, aquilo que traz engano, aquilo que faz com que nossa mente fique vagando, aquilo que traz medo, insegurança, dúvida, incerteza, em nome de Jesus que caia por terra. E que o Senhor leve agora o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo, e que o Senhor venha revelar a sua palavra e venha falar conosco de uma maneira profunda, alcança o nosso coração. Em nome de Jesus, ministra ao nosso interior, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá e apresente-se ao rei Acabe e diga a ele: enviarei chuva. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 1 em diante. Quando nós olhamos para esse capítulo da palavra de Deus, ele nos mostra muitas questões. E a primeira questão que Deus nos mostra aqui é a questão de uma vida de obediência de Elias. Elias, a Bíblia diz lá no Novo Testamento que ele tinha as mesmas paixões que nós, passava pelos mesmos problemas que nós, porém ele era fiel a Deus. Quando ele pediu para a chuva parar, a chuva parou. Quando ele pediu para a chuva descer, a chuva desceu. Quando ele pediu fogo do céu, o fogo também veio. E quando nós olhamos para Elias, nós vemos nele um homem que vivia debaixo de obediência, um homem que andava debaixo da direção de Deus, um homem que não questionava a Deus, mas fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E o mais interessante disso é que Elias praticamente andava sozinho. Era ele e Deus. Era ele e Deus. Mas a sua intimidade com Deus era algo muito profundo. E é algo que nós, como seres humanos, precisamos desenvolver na nossa vida todos os dias. Não de uma maneira religiosa, onde as pessoas acham que apenas se trancando vai resolver alguma coisa, mas isso precisa ser uma constância. Você precisa ter seus momentos, você precisa falar com Deus. Se nós pararmos de falar com alguém que era muito amigo nosso, por um tempo, provavelmente essa amizade ela começa a se esfriar e essa amizade começa a se deteriorar. Nós até sentimos saudade dessa amizade, mas ela já não faz tanto mais sentido, ela já não faz mais tanto falta, porque nós não falamos mais com ela. Falamos esporadicamente, no começo falávamos todos os dias, depois começamos a falar todas as semanas, depois começamos a falar a cada 15 dias, depois começamos a falar todos os meses, daqui a pouco já estamos falando uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e essa amizade se deteriorou e ela não faz. E assim é a nossa vida com Deus. Se nós não tivermos uma constância de buscar ao Senhor, de falar com o Senhor, de clamar ao Senhor, de colocar o Senhor dentro da nossa vida, o inimigo ele vai começar a gerar dúvidas dentro do nosso coração, e o inimigo ele vai começar a nos afastar de Deus, da presença de Deus, de perto de Deus, e vai começar a colocar situações na nossa vida, aonde Deus fica em segundo plano, e essas coisas ficam em primeiro, e nós temos que vigiar. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos um homem que, apesar de todas as lutas, ele permaneceu fiel. Elias, ele passou por dificuldades como qualquer um de nós. Até por depressão, Elias passou. Em um momento, ele deita debaixo de uma árvore e ele fala para Deus: Deus, eu não quero mais viver. Minha vida não dá mais. Minha vida não dá mais. Eu quero que o Senhor me leve. Eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas o Senhor pode me levar. E ali ele estava amargurado, estava triste. Mas ele soube obedecer a Deus. Quando Deus lhe deu pão e água para comer, ele levantou, andou e foi até onde mandou ele ir. E o que acontece com Elias no final da sua vida? Deus o leva em uma carruagem de fogo aos céus. Por quê? Porque foi um homem que viveu debaixo da presença de Deus. E aí nós encontramos nesse mesmo capítulo o oposto. Quem é o oposto de Elias? Acabe. Quem era Acabe? O rei de Israel.
o homem mais poderoso da terra nos seus dias. As pessoas temiam Acabe. Quando Acabe foi procurar Elias, ele fez cada rei de cada nação jurar que Elias não estava lá. As pessoas temiam Acabe, porém Acabe não temia a Deus. Acabe consultava os espíritos. Acabe, ele tinha deuses feitos por mãos de homens. Acabe, ele tinha aversão pelos profetas de Deus, porque Acabe não queria ouvir a verdade, não queria andar debaixo da verdade, não queria andar debaixo da presença de Deus, do direcionamento de Deus. E aí nós vemos dois finais, o final de Acabe e o final de Elias. O final daquele que andava debaixo da presença de Deus e o final daquele que andava segundo as suas próprias convicções, as suas próprias vontades, daquele que era manipulado por outras pessoas. Porque eis o problema da questão, muitas vezes na nossa vida, nós damos muito ouvido para aquilo que os outros falam, esquecemos de dar ouvido para aquilo que Deus fala para nós, daquilo que Deus ministra dentro de nós. Elias não ouvia os outros, Elias ouvia quem? Deus. Deus mandou ele para a caverna, ele foi para a caverna. Deus mandou ele parar a chuva, ele parou a chuva. Deus mandou ele para a viúva de Sarepta, ele foi para a viúva de Sarepta. Deus mandou ele se apresentar diante de Acabe, ele foi se apresentar diante de Acabe. Deus mandou ele chamar o povo para o desafio, subir em cima do monte, colocar 2 novilhos, e ele foi para cima do monte. Eram 850 profetas de Baal e dos postes ídolos. Ele era sozinho, todos estavam lá atônicos, sabendo que Baal responderia com fogo. Elias estava sozinho, mas não abria mão das suas convicções, não abria mão da presença de Deus, não abria mão de quem ele era, diferente de Acabe, que ao invés de ser direcionado por Deus, era direcionado por Jezabel, uma mulher completamente amargurada, uma mulher completamente possuída, uma mulher que não tinha vida com Deus, uma mulher que estava levando ele para o precipício e ele não conseguia ver. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega os olhos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então nós temos que observar se os nossos olhos estão abertos, ou se o diabo tem cegado os nossos olhos, para que nós não venhamos viver debaixo da presença de Deus, porque muitas vezes é isso que acontece. O diabo vem e cega os nossos olhos, ele literalmente fecha os nossos olhos, trava os nossos olhos, e nós já não conseguimos mais enxergar nada. Nós já não conseguimos mais ter aquela amizade, aquela constância com o Criador. Nós já não conseguimos mais reconhecer quem Ele é. E nós começamos a viver da nossa forma. E todas as vezes que começamos a viver da nossa forma, o final nunca é bom. O final nunca é bacana. Nunca é legal. Observa Elias. Observa Acabe. Observa Elias. Observa Acabe. Elias, profeta, homem de Deus. Talvez a gente vinha dizer assim, pastor, mas Elias era profeta, por isso que ele era assim. Houve tantos outros profetas na Bíblia que não tinham a mesma convicção de Elias. Pelo contrário, andavam como eles gostariam de andar. Faziam as coisas do jeito que eles queriam. Olha Balaão. Mas Elias tinha convicções claras na sua vida. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. E quando nós construímos essa intimidade com Deus, de nós falarmos com Ele, de nós ouvirmos Ele falar conosco, nós paramos de se preocupar com as opiniões alheias. E se preocupamos com aquilo que Deus está ministrando dentro do nosso coração. Elias soube esperar o tempo de Deus. Elias poderia ter dito assim, Deus, mas já fazem 3 anos que não chove. Ou ele poderia dizer assim, Deus, já fazem 1 ano e meio que não chove. Quando é que o Senhor vai fazer chover na terra? Por que está desse jeito? Por que está dessa forma? Deus, eu acho que o Senhor precisa resolver a situação. Não, ele soube esperar. Ele estava na caverna, o riacho secou. Amém. O Senhor mandou ele levantar. O Senhor mandou ele para Sarepta. Aí o Senhor fala para ele, vai lá na porta de Sarepta. A mulher viúva, pobre, ela vai estar pegando alguns gravetos lá. Vai lá e libera a palavra na vida dela. Ele poderia questionar, mas por que o Senhor não me manda eu então para a casa de uma família rica que possa me sustentar enquanto não chove sobre Israel? Ele poderia questionar. Ele não questiona. Ele chega na porta de Sarepta, ele encontra uma mulher pegando alguns gravetos, pobre, sozinha, triste, angustiada. E ele olha para ela e diz assim, mulher, me dá um pouquinho de água para beber. Aí ela vai indo buscar e fala assim, mulher, também vai lá e faz um bolo pequeno para mim e traz. E depois traz para você e para o teu filho. Aí ela olha para ele e diz assim, profeta, eu estou pegando alguns gravetos aqui, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E tipo assim, profeta, eu nem sei o que eu vou fazer, eu e meu filho, nós não vamos sobreviver diante dessa situação.
nós vamos comer e vamos partir. Ele olha para ela e diz assim, mulher, ouve o que eu vou te falar. Vai lá e faz um bolo pequeno primeiro para mim, e depois faz um bolo para você e seu filho. Eu digo para você que enquanto não chover sobre Israel, não vai acabar nem o azeite da tua botija e nem a farinha da tua panela. E aí você vai lá no mercado hoje, você vê o preço do azeite. O azeite nunca foi barato. O azeite tem valor agregado. E ele disse que não acabaria o azeite da botija dela. A farinha de trigo, para algumas culturas, ela não é tão importante. Mas para nós ela é importante. Todos nós gostamos de comer o pãozinho todos os dias. Talvez nós não façamos pão como fazíamos antigamente, porque hoje nós temos facilidade. Mas se não tiver a farinha de trigo, como será produzido esse pão? Como será produzido esse pão? Então é uma coisa interessante de se observar, uma coisa interessante de prestar atenção. E aí então nós vemos Deus abençoando a vida daquela mulher. Imagino eu que ela chegava para a dona Maria, para a dona Joana, para a dona Joaquina, olha, eu tenho azeite, tantos denários, traz sua vasilha. Porque as pessoas tinham dinheiro para comprar, mas elas não tinham produto para comprar porque estava escasso. Ela derramava o azeite, a botija dela já ia enchendo de novo. Ela derramava o azeite, a botija dela ia enchendo de novo. Ela derramava farinha e a panela dela ia enchendo de novo. Ela derramava farinha e a panela dela também ia enchendo de novo. E as pessoas iam adquirindo. E ela viu a manifestação do poder de Deus na vida dela, no meio da crise. Mas por quê? Porque ela ouviu aquilo que Elias tinha liberado sobre a vida dela. Mas por que Elias liberou isso na vida dela? Porque Elias entregou a sua vida totalmente para Deus, para o serviço de Deus, viver com Deus, andar com Deus, estar com Deus. Já Acabe não. Acabe andava segundo aquilo que sua mulher o instruía, buscava a presença de Deus. Ele era um rei, ele precisava estar na presença de Deus, precisava estar andando com Deus, buscando Deus de todo o seu coração, mas ele não estava. Ele resolveu fazer a sua vontade. Em vez de adorar a Deus, ele preferiu se dobrar diante dos ídolos feitos pelas mãos dos homens. Ele resolveu se dobrar por aquilo que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não pega. Ele resolveu pactuar com as coisas desse mundo, que Deus é extremamente contrário. E como que ele acaba? Ele é eliminado dentro de um carro, uma carruagem de cavalo, tipo uma carruagem onde eles iam para a guerra. E ele nem estava vestido como rei, porque ele não queria ser reconhecido, porque ele sabia que alguma coisa podia acontecer com ele. E ali a vida dele acaba. Jezabel, ela tem o seu corpo entregue aos cães. Os cães, eles eliminam ela. Olha como termina a vida dele. Os profetas de Baal clamam e não acontece nada. Nada vezes nada. E como termina a vida deles? Eliminados pela espada. Olha só. Então se afastar de Deus é loucura. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final desses caminhos são caminhos de destruição. Então vamos entregar a nossa vida ao Senhor e vamos confiar nele. Então olha para Elias e para Acabe. Qual é a sua escolha, qual é a sua decisão? O que é que você quer fazer? Aonde você quer estar? Qual decisão você quer tomar? Viver na presença de Deus é a melhor escolha que nós fazemos para a nossa vida. Viver na presença de Deus é a certeza de que Deus garante para nós a vitória e de que em breve nós vamos estar no céu e lá nós vamos estar juntos de Deus, na presença de Deus. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar as suas mãos sobre o coração e pensar qual tem sido a sua escolha. Estar na presença de Deus e ouvir apenas Deus ou tentar pelas suas estratégias, na sua maneira, do seu jeito. Qual tem sido? Sabe, Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele te ama muito. E quando Ele vem para transformar a sua vida. Então que o nosso coração esteja totalmente na sua... Em nome de Jesus, sabe? Olhar para Ele e dizer, Senhor, eu quero só o Senhor para minha vida. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Deus, nós pedimos perdão por muitas vezes irmos atrás de orientações humanas, ao invés de irmos atrás da sua presença, ao invés de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, ao invés de entregar a nossa vida totalmente nas suas mãos,
Porque Deus, quando nós olhamos para Elias e olhamos para Acabe, nós vemos finais totalmente diferentes. Um termina a sua vida, Deus, numa carruagem de fogo, sobe ao céu na presença do Senhor, e o outro termina a sua vida, Deus, no meio de uma batalha, com flechas caindo sobre ele, flechas jogadas ao vento e que o atingem, ó Deus. Então, Pai, nós não queremos a vida de Acabe, nós queremos a vida de Elias, nós queremos estar na sua presença, nós queremos ser a sua boca, nós queremos alcançar teu coração, nós queremos estar mais perto de ti, nós necessitamos de mais e mais de ti dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, vem e derrama sobre nós da sua presença, da sua bondade, do seu amor, e nos ensina a viver de acordo com o seu querer. Pai, nós somos gratos porque estamos vivos, somos gratos porque respiramos. Se respiramos, ó Deus, sabemos que o Senhor pode construir novas histórias na nossa vida dia após dia. Basta acreditarmos e confiarmos totalmente no Senhor, porque quando entregamos o nosso coração para o Senhor rompe as barreiras e o Senhor gera sobre nós o sobrenatural. Oh, querido Espírito Santo, como é bom te servir. Querido Espírito Santo, como é bom te adorar. Querido Espírito Santo, como é bom buscar a tua face. Como é bom se colocar na tua presença. Ah, querido Espírito Santo, nos afasta daquilo que não é bom e cobre a nossa vida com a tua presença e nos ensina a viver de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Amém.